Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você está estudando para o concurso inscrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse vídeo será o primeiro vídeo em relação à matéria propriamente dita de processo penal. No vídeo de introdução, eu falei a vocês que eu iria gravar pelo menos 9 vídeos abordando todo o conteúdo programático de processo penal e que eu iria gravar cada vídeo separado pelos artigos do conteúdo programático. Esse nosso vídeo vai abordar do artigo 251 ao artigo 258. O artigo 251 a 258 vai falar, pessoal, do Ministério Público, do acusado, do defensor, do juiz, dos assistentes auxiliares da Justiça. E o capítulo 1, ele vai abordar a temática acerca do juiz. O artigo 251, ele vai falar especificamente acerca das questões de impedimento do magistrado. O artigo 251 ele é autoexplicativo, né? O juiz vai incumbir prover a regularidade do processo, além de manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Agora, o artigo 252 vai falar acerca do impedimento, das questões de impedimento do juiz. O juiz ele não poderá exercer jurisdição nos processos em que, ou seja, quando fala que o juiz ele não pode exercer jurisdição, isso é uma causa de impedimento. Trata-se de um rol taxativo previsto no artigo 252 do CPP e vai trazer exatamente as causas em que o juiz de maneira alguma pode exercer jurisdição nesses processos. Nos processos em que tiver funcionado seu cônjuge, parente, seja um parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inclusive como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Então, quando o cônjuge do juiz ou um parente consanguíneo ou afim, seja em linha reta, seja em linha colateral, até o terceiro grau. A importância que eu dou a esse artigo, que vocês têm que levar para a prova, diz respeito até o terceiro grau. Por quê? Muito possivelmente, a banca vai querer confundir vocês, trazendo até o quarto grau, até o segundo grau, quando na verdade é somente até o terceiro grau. Né? Se o cônjuge, parente, consanguíneo ou afim do magistrado, ele tiver funcionado inclusive como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, que é o delegado de polícia, auxiliar da justiça ou perito, o juiz não pode exercer jurisdição. Ou quando ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Como assim, qualquer dessas funções? Se o próprio juiz tiver sido defensor, advogado, se tiver sido órgão do Ministério Público, ou seja, um promotor de justiça, se for na seara estadual ou um membro do Ministério Público Federal, autoridade policial, se ele tiver sido delegado de polícia, auxiliar da justiça ou perito. Ele, de maneira alguma, pode exercer jurisdição nesse processo. Ou então, quando ele tiver funcionado como juiz,
como juiz em outra instância, pronunciando acerca dos fatos ou acerca de direitos sobre a questão. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Determinado juiz, de primeiro grau, por exemplo, autuava em determinado processo. Ele, posteriormente, ele se manifestou nesse processo acerca dos fatos ou acerca das questões jurídicas. E ele foi promovido a desembargador, passou a ser um juiz de segundo grau. Se ele já tiver funcionado como juiz em outra instância, ou seja, nesse primeiro grau, desde que ele tenha se pronunciado sobre os fatos ou sobre o direito, ou sobre qualquer uma outra questão, ele não pode exercer jurisdição no segundo grau. Veja bem, ele vai exercer, logicamente, a sua função de desembargador, mas nesse processo que chegou até o segundo grau, ele não pode exercer jurisdição, ele tem que se declarar impedido. Outra situação é quando ele próprio, ou seja, o próprio juiz, ou o cônjuge, ou um parente, aí repete, consanguíneo, afim, seja em linha reta, seja em linha colateral, até, novamente, o terceiro grau. Lembre-se, sempre vai utilizar o terceiro grau. E a banca vai querer confundir vocês com o segundo grau, com o primeiro grau, quarto grau, terceiro grau. Então, isso aqui tem que ser decorado. Inclusive, quando ele for parte ou diretamente interessado no feito. Se o magistrado ele for interessado naquela causa em que ele for julgar, ou mesmo quando ele for parte, ele não pode exercer jurisdição. Imagine que o juiz ele entra com uma determinada causa, por exemplo, pleiteando a indenização de danos morais, e ele vai ser o quê? Ele vai ser parte. Então ele não pode exercer jurisdição, ele é impedido, porque ele vai ser ao mesmo tempo parte e ao mesmo tempo julgador, que não pode. E então, fazendo um breve resumo desse artigo 252, são causas de impedimento. Os impedimentos, ele trata de um rol taxativo, que são exatamente esses incisos, inciso 1, 2, 3 e 4. Então, vocês têm que decorar. Quando é que o juiz não pode exercer jurisdição? Quando o cônjuge dele ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta colateral, até o terceiro grau, tiver funcionado como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça. Imagine que determinada causa chegue a um magistrado e o cônjuge dele, a esposa dele, seja advogado de uma daquelas partes. O juiz não pode exercer jurisdição. Ou então vamos imaginar que o promotor de justiça, na seara estadual, ele atue naquele processo em que o marido dele, marido ou esposa, seja juiz. Então, o juiz ele tem que se declarar impedido. Ou então, quando ele próprio tiver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Houver desempenhado qualquer dessas funções, defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça, ou então quando o juiz tiver servido como testemunha. Então ele tem que se declarar impedido, ele não pode exercer jurisdição. Ele tiver funcionado em outra instância como juiz, pronunciando acerca dos fatos, acerca do direito ou direito sobre aquela questão específica. Ou então ele próprio, o seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessado. O juiz ele não pode julgar as causas em que, por exemplo, o cônjuge dele ou um parente for parte. Por quê? Porque ele vai ter o interesse na causa, né? Afinal de contas, é o seu esposo, é o seu parente que está ali como parte. Obviamente, o juiz ele tem que se declarar impedido. Então, só para fazer uma breve contextualização, eu trouxe essa breve explicação aqui acerca dos graus de parentesco. Para você conseguir, por exemplo, saber qual é o grau de parentesco em relação a você, você sempre tem que partir de você ou do seu cônjuge. E a partir daqui, aqui simboliza o que é linha reta.
aqui é a linha reta e aqui é uma linha colateral. Então, os meus pais vão ser o quê? Vão ser parentes de primeiro grau. São as pessoas que estão ligeiramente logo acima de mim. Os meus avós, por exemplo, os meus avós, eles vão ser parentes de segundo grau. Porque, veja, para eu chegar até a minha avó, primeiro eu chego até meu pai, para depois chegar até minha avó. É um parente de segundo grau em linha reta. Linha reta. E o meu bisavô, meus bisavós são parentes de terceiro grau. Então, toda vida que tiver algum parente até o terceiro grau, em linha reta, por exemplo, pais, avós e bisavós, o juiz não pode exercer jurisdição. E aqui é a linha reta ascendente, mas nós temos a linha reta descendente. Por exemplo, meus filhos são meus parentes de primeiro grau em linha reta descendente. Os meus netos vão ser de segundo grau. Meus netos vão ser de segundo grau porque meus netos estão logo após meus filhos. Agora, primo, por exemplo, primo é um parente de quarto grau, porque para eu chegar até meu primo, primeiro eu tenho que ir para meus pais vão ir para meus avós vão ir para meus tios, e meus tios são de terceiro grau, e depois os meus primos que são parentes de quarto grau. E você vê que o CPP ele fala em parente em linha reta ou colateral. Você vê que os parentes em linha colaterais, eles não estão em linha reta, obviamente, são parentes colaterais. Como, por exemplo, os meus sobrinhos. Os meus sobrinhos, né, o sobrinho do meu cônjuge, eles são um parente colateral. Para eu chegar até, por exemplo, meu sobrinho, primeiro eu tenho que ir para o meu pai tem que ir para minha avó, a minha avó vai ser mãe do meu tio, o meu tio vai ser pai do. Aliás, para eu chegar até o sobrinho, primeiro eu tenho que ir para meu pai vai para minha avó vai para meu tio, e depois eu chego até meu sobrinho. E nós temos aqui também uma outra demonstração para que vocês entendam. Lembrando, sempre partir de você. Meus pais são parentes de primeiro grau, meus avós de segundo grau. Isso aqui é em linha reta. Vocês estão vendo que aqui é uma linha reta, diferente daqui, que é uma linha colateral. Então, meus filhos são meus parentes de primeiro grau. Depois de mim vai descender meu filho. Depois dos meus filhos vai descender meus netos. Ele passa a ser meu parente de segundo grau. E aqui os parentes em linha colaterais. Para eu chegar, por exemplo, do meu tio, primeiro eu vou para meu pai vai para minhas avós, a minha avó é mãe do meu tio, o meu tio vai ser pai dos meus primos, aqui já é quarto grau, então aqui já não se aplica as regras de impedimento. E nós temos também os irmãos que são parentes de segundo grau, eu chego até meu pai, primeiro grau, meu pai para meus irmãos, segundo grau. E meus sobrinhos são parentes de terceiro grau. E uma outra explicação que eu acho importante trazer aqui para esse estudo é a relação do que são parentes consanguíneos, que são parentes civil, ou que é um parente por afinidade. Parente consanguíneo é aquele que ele se oriunda de um vínculo biológico, ou então sangue entre as pessoas. Por exemplo, meu pai tem um vínculo de sangue comigo, assim como eu tenho um vínculo de sangue com meu filho tem um vínculo de sangue comigo, meu filho tem um vínculo de sangue com meus pais, que são os avós deles. Então, isso é o vínculo consanguíneo. O por afinidade é quando você se torna parente do seu cônjuge, ou companheiro. E eu acho importante aqui trazer essa limitação. Vai se limitar até os ascendentes, filhos, netos do meu cônjuge, ou então descendente e os irmãos, né, do cônjuge
ou do companheiro. Por exemplo, sogro. O meu sogro é parente da minha esposa, minha sogra, por exemplo. E ela é minha parente por afinidade. Assim como meu cunhado, que é irmão da minha esposa, ele vai ser um parente meu por afinidade. E nós temos também o parentesco civil, que ele se oriunda de qualquer relação de outra origem que não seja consanguíneo ou por afinidade. Ou seja, que não seja consanguíneo. Por exemplo, adoção. Se eu adoto um filho, ele vai ser um parentesco meu civil e não de sangue. Veja que eu adotei uma pessoa e ele não é meu parente consanguíneo. E nem tampouco é meu parente por afinidade. Paternidade ou maternidade socioafetiva. Da mesma forma, não tem vínculo de sangue, não tem vínculo por afinidade, mas pelo fato de eu ter, por exemplo, adotado determinada pessoa, ou ter um vínculo socioafetivo com o filho da minha esposa, eu viro um parente civil. Outra situação, casamento, união estável. E pessoal, outro fato que eu acho importante é nós trazermos algumas jurisprudências acerca das causas de impedimento do juiz. Eu vou fazer uma breve leitura aqui. Eu acredito que não vai cair na prova de vocês. Não é praxe a VUNESP cobrar jurisprudência, mas vai que. Então acho que não custa nada vocês ficarem atentos, porque de repente pode vir alguma questão nesse sentido. Então essa primeira jurisprudência eu vou tentar ser rápido, apesar de que eu gosto de detalhar bem, porque eu gosto de abordar todas as possibilidades de questões de prova. Mas ó, o ministro do STJ que ele apreciou o recurso especial, ele pode, posteriormente, participar do julgamento do outro recurso especial decorrente da revisão criminal. Então, não há impedimento ou suspeição, não há impedimento ou mesmo suspeição de integrante de colegiado do STJ que apreciaram o recurso especial e, posteriormente, venham a participar do julgamento de outro apelo raro, oriundo de revisão criminal ajuizada na origem. O que entender essa jurisprudência? A regra do artigo 252, inciso 3, do artigo 252, inciso 3, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão, não admite interpretação ampliativa, razão pela qual não há impedimento do magistrado que atuou anteriormente no feito, porém, na mesma instância. Então, o que é que vocês precisam de forma objetiva levar para a prova? De repente, pode ser que caia uma questão abordando lá uma determinada hipótese, no qual a banca vai dizer que determinado ministro, STJ, apreciou o recurso especial, portanto, não pode participar do julgamento do outro recurso especial decorrente da revisão criminal. Então, a questão estaria errada. A alternativa estaria errada, porque ele pode sim participar. A segunda jurisprudência, a participação de magistrado em julgamento de caso em que seu pai já havia autuado é caso de nulidade absoluta. Então, possa ser que caia uma questão falando que determinado pai de determinado magistrado autuou em determinada causa. Dessa forma, o filho, que também é magistrado, pode atuar nessa causa. Não, isso é causa de nulidade absoluta. A participação de magistrado em julgamento de caso em que seu pai já havia autuado é caso de nulidade absoluta. Outra questão, a questão pode dizer que aqui é caso de nulidade relativa, errado, caso de nulidade absoluta. Terceira jurisprudência, o magistrado que autuou como corregedor
em processo administrativo, ele não está impedido de julgar o réu em processo criminal. Se o magistrado autuou como corregedor em um processo administrativo, isso não faz com que ele se torne impedido de julgar o réu em um processo criminal. O magistrado que autuou como corregedor em um processo administrativo instaurado contra o réu não está impedido de participar como julgador no processo criminal em que tramita contra o acusado. A jurisprudência do STF entende que a situação ela não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 252 do Código de Processo Penal, que são as causas de impedimento. O STF entende que não é possível criar, por meio de interpretação, novas causas de impedimento. Lembra que eu falei que os impedimentos são um rol taxativo, né, que não estejam descritas expressamente nesse dispositivo. Então, determinado magistrado, ele autuou em um processo administrativo que foi instaurado contra o réu e isso não faz com que o magistrado ele se torne impedido de atuar no processo criminal. Um caso semelhante, o magistrado que julgou o PAD contra o réu não está impedido de julgar processo criminal sobre os mesmos fatos. Determinado magistrado praticou um fato que se enquadra como crime infração disciplinar. Determinado magistrado ele praticou um fato que se enquadra tanto como crime como uma infração disciplinar. For instaurado um PAD e um processo criminal contra esse juiz. O desembargador que participou do julgamento do PAD, que condenou o magistrado, não está impedido de também julgar o processo criminal. Veja que é um caso muito semelhante com esse caso aqui. Essa situação ela não se enquadra no inciso 3 do artigo 252. Repetindo, que é o inciso 3. O inciso 3, né, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciado de fato e direito sobre a questão. O magistrado que julgou uma ação civil pública, contra o réu, também não está impedido de decidir o processo criminal. Vocês percebem que a essência do julgado é a mesma? Se o magistrado atuou, por exemplo, em um PAD, que é um processo administrativo, ou numa ação civil pública contra determinado réu, ele não se torna impedido de decidir o processo criminal. Por quê? Porque determinado fato ele pode gerar dois processos distintos. Por exemplo, ele pode gerar uma ação civil pública e uma ação penal. O juiz que sentenciou a ação civil pública, ele não está impedido de julgar também o processo criminal, já que não se enquadra na situação do artigo 252, inciso 3, do Código de Processo Penal. Outra jurisprudência. Não se deve anular um julgamento colegiado do qual participou julgador impedido se a exclusão de seu voto não alterar o resultado da decisão. Isso é uma jurisprudência extremamente importante, relevante e interessante. Não se pode anular um julgamento colegiado do qual participou um julgador que ele era impedido, mas a exclusão do voto desse julgador impedido ele não vai alterar o resultado da decisão. A situação foi o seguinte: no julgamento de determinado recurso especial, a turma do STJ, por unanimidade de votos, 5-0, ela proferiu uma decisão contrária ao réu. Posteriormente, descobriu-se que determinada ministra ela estava impedida e ela não podia ter votado. O que foi que o STF entendeu acerca desse caso? O STF entendeu que não deveria ser decretada a nulidade do julgamento.
já que a turma ela é composta por 5 julgadores. E se fosse excluído o voto dessa ministra que estava impedido, mesmo assim não haveria modificação no resultado do julgamento. Ora, o voto foi por 5-0. Se você excluir aquela ministra que estava impedida, o placar ia ser 4-0. Isso aqui não ia alterar o resultado do julgamento. Em suma, não vai ser verificado nenhum prejuízo na hipótese em que ministro impedido participa de um julgamento cujo resultado é unânime, pois a subtração do voto desse magistrado não teria a capacidade de alterar o resultado da votação. A banca ela pode trazer um enunciado, uma questão alternativa, informando que determinado ministro que estava impedido de julgar determinado recurso torna a decisão absolutamente nula. Errado, não torna. E especialmente se a exclusão do seu voto não alterar o resultado da decisão. Agora, qual é a interpretação ao contrário do senso que você faz dessa jurisprudência? É que se a exclusão desse magistrado alterar o resultado, possa ser que haja uma causa de nulidade. Agora, isso aqui é uma questão de suspeição, vou deixar para abordar para vocês quando nós falarmos sobre a suspeição. Voltando aqui para o nosso estudo da letra de lei, a gente vai entrar no artigo 253. O artigo 253 ele fala o seguinte: nos juízos colegiados não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau, inclusive. Nos juízos colegiados não poderão servir no mesmo processo os juízos que forem entre si parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. O que são juízos coletivos? São juízos em que há mais de um julgador para decidir determinada causa. Por exemplo, nós temos o juízo de primeiro grau, que normalmente o juiz de primeiro grau ele é composto por um único juiz. E nós temos os juízos coletivos, como por exemplo, Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, é um juízo coletivo, ou seja, vão ser mais de uma pessoa que vai julgar aquela causa. Supremo Tribunal Federal é um juízo coletivo. Nós temos também as varas de organizações criminosas, que normalmente são compostas por 3 juízes, é um juízo coletivo. Não pode servir no mesmo processo, os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins em linha reta colateral até o terceiro grau. Se eu sou juiz, a minha esposa é juiz, a gente não pode funcionar no mesmo processo, já que nós somos parentes, né? Seja em linha reta ou colateral e novamente até terceiro grau, sempre até o terceiro grau, sempre decora, terceiro grau. Agora nós vamos entrar nas causas de suspeição. As causas de suspeição, ela leva aspectos subjetivos, que é diferente das causas de impedimento que leva em consideração aspectos objetivos. Isso aqui é um rol, pessoal, meramente exemplificativo, um rol meramente exemplificativo. Diferente das causas de impedimento, são um rol taxativo. O juiz vai se dar por suspeito e, se ele não se der por suspeito, ele poderá ser recusado por qualquer das partes. Quando ele for amigo íntimo
ou inimigo capital de qualquer das partes. Se ele for amigo íntimo, inimigo capital, professor, o que é um inimigo capital? É um inimigo declarado, aquele, você sabe que escancaradamente ele é um inimigo daquela pessoa. Ou quando ele é um amigo íntimo de qualquer das partes, o juiz ele tem que se dar por suspeito. Mas se ele não se der por suspeito, qualquer das partes pode recusar aquele juiz. Aí vai ser feito um incidente de suspeição, que isso aí é outro aspecto a ser abordado um pouco mais na frente. Quando é também que o juiz ele é suspeito? Quando ele, o cônjuge dele ou qualquer parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, novamente o terceiro grau, até o terceiro grau, inclusive sustentar uma demanda ou responder a processo em que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Então, quando, por exemplo, o cônjuge do magistrado ou então o parente de sangue, consanguíneo ou afim até o terceiro grau, quando essas pessoas sustentam uma demanda ou ele mesmo responde a um processo em que tem que ser julgado por qualquer das partes, o juiz vai se dar por suspeito. Ou então, quando o juiz tiver aconselhado qualquer das partes. Se houver notícia de que o magistrado aconselhou qualquer das partes como adotar determinado comportamento no processo, ele é suspeito. Veja só, ele é suspeito, não é impedido. O que a banca vai trazer para vocês é querer confundir. Ela vai querer trazer qualquer uma dessas causas aqui e falar para vocês que o juiz ele é impedido. Não, não é impedido, é suspeito. Então o juiz não vai ser suspeito somente quando for amigo íntimo ou inimigo capital. Existem essas outras formas de o juiz se dar por suspeito. Quando o juiz ele for credor ou ele for devedor, quando ele for tutor, quando ele for curador de qualquer das partes. Então, se o juiz deve a uma das partes ou ele mesmo tem algum crédito com essa das partes, ele é o tutor ou curador, ele não é impedido. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. E para não confundir na hora da prova, ele não é impedido de julgar. Ele pode impedir, mas ele é suspeito. Do mesmo forma, quando ele é sócio, quando ele é acionista, quando ele é administrador de uma sociedade interessada no processo. O que eu quero que vocês levem para qualquer prova que vocês vão fazer são palavras-chave. Quando a sociedade ela for interessada no processo, se essa sociedade não é interessada, o juiz não tem por que se dar por suspeito. Agora, quando a sociedade ela tem algum interesse no processo e o juiz for sócio, acionista ou administrador, então haverá uma suspeição por parte do juiz. E aqui nós vamos trazer aqui, para encerrar logo essa parte aqui, mas depois eu vou trazer uma jurisprudência, o artigo 225, ele traz uma causa muito importante acerca dos impedimentos e suspeição. Veja só. O impedimento ou a suspeição decorrente de parentesco por afinidade. Lembra que é um parentesco afim, quando eu me torno parente de um parente do meu cônjuge. Por exemplo, a minha sogra, ela é parente da minha esposa. Ela é um parente de primeiro grau em linha reta. Eu sou parente da minha sogra por afinidade. Ela vai cessar quando houver a dissolução
do casamento que tiver dado causa, salvo, aí aqui nós temos uma exceção, salvo quando sobrevém descendentes. Então, se sobrevém descendente, não vai cessar o impedimento e nem a suspeição. Muito cuidado com questões. Quando a questão trouxer uma alternativa da seguinte forma: o impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento, correto? Que lhe tiver dado causa, correto, certo ou errado? Você teria muito bem que avaliar as outras alternativas, porque a princípio essa questão estaria errada, porque existe uma exceção. Se sobrevir descendente, não vai cessar o impedimento nem a suspeição. E nós temos uma outra situação. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendente, ainda que não tenha havido descendente, não funcionará como juiz o sogro, padrasto, cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo, mesmo que não tenha sobrevindo descendente. Não, aliás, continuará o impedimento, a suspeição do juiz se ele tiver sido sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte no processo. São palavras, pessoal, que são parentescos que vocês têm que decorar. Sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado. São cinco. Sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado. Vocês têm que decorar. E muitas vezes a questão ela não vem tão direta assim, não. A questão ela vai contar uma historinha, fulano é pai de ciclano, que isso, aquilo. Então você tem que saber que pai, que determinado magistrado é casado com fulana. Então o pai de fulana é o sogro. Então é o sogro. Então vocês têm que ficar atentos a esses detalhes na historinha. Tem que saber identificar o grau de parentesco. Então, esse artigo 225, ele fala tanto as causas de impedimento como as causas de suspeição. Bem resumido, o impedimento da suspeição decorre de parentesco. Olha os detalhes. Parentesco por afinidade. Não, nós não estamos falando de parentesco consanguíneo, civil, etc. Por afinidade. Ele vai cessar, ele vai acabar pela dissolução, ou seja, quando não houver mais o casamento, que ele tiver dado causa. Que tiver dado causa ao quê? Ao impedimento ou à suspeição. Salvo se sobrevier descendente. Todavia, ainda que esse casamento for dissolvido, sem descendentes, sem filhos, sem netos, etc., não poderá funcionar como juiz. Aí, palavras que você, parentesco você tem que decorar: sogro, padrasto, cunhado, genro e enteado, de quem for parte no processo. Artigo 256. A suspeição, estamos falando de suspeição, não é impedimento. Por que eu falo isso? Porque a questão, ela vai querer trocar os termos. Ela vai dizer assim, ó: o impedimento não poderá ser declarado nem reconhecido quando a parte injuriar o juiz ou de propósito ter dado motivo a criá-lo. Não é impedimento, é suspeição. Então, o artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada, nem tampouco reconhecida pelo juiz, quando a parte injuriar o juiz ou a parte de propósito der motivo para criar a suspeição. Muito cuidado. Decorar artigo, letra de lei é um assunto extremamente relevante para qualquer prova de concurso público, porque a banca ela vai nos detalhes, ela vai trocar suspeição por impedimento, ela vai dizer que o impedimento não poderá ser declarado. Ora, ninguém declara impedimento.
É a suspeição que tem que ser declarada. E nem tampouco reconhecida pelo magistrado quando a parte injuriar o juiz ou a parte de propósito der motivo para criar a suspeição. Vamos voltar a parte, um estudo um pouco acerca da jurisprudência. Vamos lá. Ó, o magistrado. Agora nós vamos falar de uma jurisprudência acerca de suspeição. O magistrado que utiliza termos mais fortes contra o réu não está. Não, ele não é suspeito. Para o STJ, e aqui você não precisa. Logicamente que se vocês pudessem seria o mundo ideal, mas vocês não precisam. Ah, será que aquela jurisprudência é do STJ, do STF? Não, não me recordo nos estudos, não. Vocês só têm que entender a essência do julgado. Para o Superior Tribunal de Justiça, a utilização de termos mais fortes e expressivos na sentença, como, por exemplo, bandido travestido de empresário, um delinquente de colarinho branco, isso não configura por si só situação apta a comprovar a ocorrência da quebra da imparcialidade do magistrado. Agora, veja só, o que é que fala a jurisprudência? Isso não configura por si só situação apta a comprovar a ocorrência da quebra da imparcialidade. Como é que pode cair uma questão acerca dessa jurisprudência? A banca ela pode trazer um caso hipotético dizendo que determinado magistrado utilizou-se a expressão delinquente de colarinho branco, bandido travestido de empresário ao prolatar determinada sentença. Nesse sentido, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, marca a alternativa correta. O magistrado está impedido de julgar, ou então o magistrado ele é suspeito. Não, errado. Não há quebra da imparcialidade do magistrado. Isso por si só não há quebra da imparcialidade. Pessoal, nessa tabela eu trouxe um comparativo entre o que é impedimento e o que é suspeição do juiz. São aspectos mais doutrinários, mas só para vocês levarem isso para a prova, porque acredito que isso vai ajudar vocês, por mais que vocês não tenham decorado 100% todos os artigos, mas se você entender essa tabela, você vai entender a essência da questão, do que a questão está pedindo. Olha só, impedimento do juiz. Impedimento são situações mais graves, ele é impedido de julgar o caso. Trata-se de um rol taxativo, como já falei para vocês, que é diferente da suspeição. Na suspeição, o juiz ele é suspeito, ele pode até julgar, mas há uma suspeição sobre ele. Acerca do impedimento. As causas de impedimento da atuação do juiz no processo penal estão previstas taxativamente, foi o que eu falei para vocês, no artigo 252. Já a suspeição, eles estão previstos no rol não taxativo do artigo 254 que nós já lemos. Ainda acerca dos impedimentos do juiz, as hipóteses de impedimento são objetivas, são dados objetivos. E se existir qualquer vínculo entre o juiz e o objeto do litígio, o juiz ele é impedido. Em outras palavras, as causas de impedimento referem-se a vínculos objetivos do juiz com o processo, independente do ânimo subjetivo do juiz. Então, se ele tem um vínculo, o juiz tem um vínculo entre o objeto do litígio, ele se torna impedido. Aqui ninguém vai aferir o ânimo do juiz. Ah, será que o juiz ele tem parcialidade, ele tem interesse na causa? Não, são dados objetivos. Já na suspeição, o vício ele é externo. Existindo um vínculo entre o juiz e a parte, ou entre o juiz e a questão discutida no feito. Em outras palavras,
As causas de suspeição referem-se ao ânimo subjetivo do juiz quanto às partes. E, em regra, são encontrados externamente ao processo. Em regra, são encontrados externamente ao processo. Questões de impedimento do juiz. Presume-se de forma absoluta a parcialidade do juiz. Daí porque é proibido, vedado significa é proibido, de forma peremptória, ou seja, sem discussão, a sua atuação naquele determinado processo. Na suspeição do juiz, há uma presunção relativa. Como eu falei para vocês, eles podem até julgar, mas vai haver uma presunção relativa acerca da parcialidade do juiz. Daí porque ele deve se declarar suspeito. Ele deve se declarar suspeito. E se ele não se declarar suspeito, se ele não fizer, as partes poderão recusar aquele juiz para julgar aquela causa, que vai oferecer, o que eu falei para vocês, uma exceção de suspeição. E essa exceção de suspeição é prevista no artigo 95 e seguinte do Código de Processo Penal. Outra situação em relação ao impedimento do juiz. A atuação do juiz impedido provoca nulidade absoluta do ato processal por ele praticado. Mas o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, ele entende que os atos praticados, na verdade, eles são inexistentes. Em sentido oposto, em relação à suspeição do juiz, a atuação de juiz suspeito provoca nulidade relativa, que é diferente da nulidade absoluta, do ato processal por ele praticado. Mas, para Renato Brasileiro, ele entende que são casos de nulidade absoluta, porque o 572 CPP, o artigo 572, não inclui no rol daqueles que podem ser saneados. Então, o artigo 572, que vai falar das causas de nulidade, ele não traz, por exemplo, a suspeição do juiz como uma situação que pode ser sanada. Então, para Renato Brasileiro de Lima, são casos de nulidade absoluta, mas a regra, pessoal, é essa. Ó. A atuação do juiz suspeito provoca nulidade relativa do ato processual por ele praticado. Essa é a regra. Essa outra parte aqui, Renato Brasileiro afirma que são casos de nulidade absoluta. Esse é um entendimento doutrinário que não é o que prevalece. O que prevalece é que, quando há suspeição do juiz, há uma nulidade relativa do ato processual. Quando a atuação do juiz impedida, há uma provocação da nulidade absoluta. Essas são a regra. Pronto, voltando agora ao o estudo da letra de lei, nós vamos falar agora sobre o Ministério Público, né, já que está incluído até o nosso artigo 258, que nós já estamos relativamente chegando ao fim do nosso vídeo. Já estamos com 48 minutos de vídeo. Pessoal, é o seguinte, acerca do Ministério Público, vamos lá. Vamos falar aqui do Ministério Público, né? Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública. Por que que eu acho isso importante? Muitas vezes a questão ela traz assim, compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal. Errado. Se a alternativa vier dessa forma, está errada, porque cabe ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública. Porque nós temos ação penal pública privada, nós temos ação penal pública, nós temos ação penal pública. Então, privativamente, cabe ao Ministério Público promover a ação penal pública na forma estabelecida neste Código e também fiscalizar a execução da lei.
Vamos lá. 258, nosso último artigo do primeiro vídeo. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, novamente que eu falei para vocês, sempre até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendam no que lhe for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos do juiz. Então, em outras palavras, as causas de impedimento previsto no artigo 252 e as causas de impedimento previsto no artigo 254 vão ser aplicadas ao Ministério Público também, né? Vai se estender sempre que lhe for aplicável, ou seja, sempre que existir aquela situação, o Ministério Público vai se dar por suspeito ou ele é impedido de atuar naquela causa. Esse artigo 258, os órgãos do Ministério Público, quando fala órgão do Ministério Público, pessoal, vocês vão imaginar que são os membros do Ministério Público. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né, que são promotores de justiça, que são procurador da República, e existe, obviamente, outros cargos dentro que compõem os órgãos do Ministério Público. Ele não vai funcionar nos processos em que o juiz ou então qualquer das partes daquele processo ele for seu cônjuge ou parentes consanguíneo afim em linha reta ou colateral até terceiro grau. E a eles se estendam, ou seja, a eles quem? Aos órgãos do Ministério Público. No que lhe for aplicável as prescrições relativas à suspensão aos impedimentos do juiz. Pessoal, com isso nós terminamos o artigo 258, porém eu ainda tenho mais alguns detalhes a passar para vocês. Veja só. Essa súmula 252, súmula bem interessante acerca do Ministério Público. Ó. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal, ou seja, a fase do inquérito policial, ela não acarreta o impedimento ou mesmo a suspeição para oferecer a denúncia. Uma súmula bastante importante que cai muito em questões que vocês precisam ficar atentos. A questão ela pode trazer uma hipótese, uma situação hipotética, dizendo que determinado membro do Ministério Público autuou de forma bastante ativa na fase do inquérito policial, solicitando ao delegado de polícia que realizasse diversas diligências. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. Na situação hipotética, o membro do Ministério Público é impedido de oferecer a denúncia, já que atuou na fase investigatória errada. Outra alternativa, na situação hipotética, a participação do membro do Ministério Público o torna suspeito de oferecer a denúncia, já que atuou na fase investigatória errada também. A súmula é bem explícita. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou mesmo suspeição para oferecer a denúncia. Pessoal, agora nós vamos abordar algumas questões acerca de resoluções
de questões. Eu trouxe uma questão do concurso de 2023 e do concurso de 2024 acerca de impedimento e suspeição do juiz, só mesmo para que vocês vejam como a banca aborda as questões e vou mostrar para vocês os detalhes que a banca adora colocar em provas para fazer com que vocês, de certa maneira, errem a questão. Vamos lá. Essa questão ela caiu no concurso para escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo no ano de 2023. E o mais interessante é que caiu uma questão acerca de impedimento e suspeição no concurso de 2023 e também caiu uma questão no concurso de 2024, o que demonstra que pelo menos uma questão acerca de impedimento e suspeição a banca ela vai trazer para o teu concurso. Caiu em 2023, caiu em 2024. Veja só. Essa questão nos traz o seguinte: tendo em conta as regras de impedimento e suspeição previstas nos artigos 252 a 258 que nós acabamos de estudar do Código de Processo Penal, assinala a alternativa correta. Olha só, ela quer a alternativa correta. Por que é que eu falo isso? Muitas vezes você lê a questão apressada e aqui está incorreta. Então, sempre ter atenção a esse tipo de questão, sabendo se ela quer o que é correto ou o que é incorreta. Então, deixe bem, mentalize na mente de vocês. Ela quer a questão correta. Veja só. O promotor de justiça, alternativa A, o promotor de justiça, ele não poderá atuar em processo que tenha figurado como advogado de qualquer das partes. Mas ele pode, é o que a questão está falando, ele pode, no entanto, atuar naquela que figurou como testemunha ou informante. A alternativa errada. Lembra que o artigo 258 nos traz a seguinte redação: os órgãos do Ministério Público eles não vão funcionar nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. E a eles, ou seja, aos órgãos do Ministério Público, vai se estender, no que lhe for aplicável, as prescrições relativas à suspensão e impedimento. Olha só, acerca dos impedimentos, olha o que é que fala o artigo 252, inciso 2. Ele próprio, juiz, houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Servido como testemunha. Então, a questão, ela vai dizer o seguinte, no entanto, ele pode atuar naqueles em que figurou como testemunha errado. Né? Essa mesma regra que se aplica ao juiz também vai se aplicar ao promotor de justiça, por exemplo. Ao promotor de justiça. Pessoal, vamos lá, a alternativa B. Olha só como a banca é maldosa. O juiz vai se dar por suspeito e se ele não fizer, ele poderá ser recusado por qualquer das partes. Se parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, estiver respondendo a processo análogo. Pessoal, uma questão maldosa por parte da banca, mas isso só demonstra o quanto que vocês têm que ter atenção. Veja só o que é que fala o artigo 254, inciso 2. O juiz dar-se-á por suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Ao inciso 2. Se ele, o seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, olha o restante da questão, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Vou até marcar aqui. Cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, o juiz, ele só vai se dar por suspeito quando ele mesmo, cônjuge ou ascendente ou descendente,
né? E aqui, eu acho que eu não trouxe esse aspecto na primeira parte. Ascendente, pessoal, talvez você é, tenha essa dúvida. Normal, porque ninguém sabe de tudo. O ascendente é aquele que vem antes de você. O descendente é aquele parente que vem depois de você. Por exemplo, meu pai. Meu pai é meu ascendente. Ele veio antes de mim. Meu avô é meu ascendente. Ele veio antes do meu pai e antes de mim, obviamente. Do mesmo jeito, o bisavô é meu ascendente. Então, ascendentes são todos aqueles parentes que vêm antes de você. E descendentes são todos aqueles parentes que vêm depois de você, que descendem de você. Por exemplo, meu filho. Meu filho é um parente meu descendente. Ele descendeu de mim. Assim como meu neto, que descendeu do meu filho e que descendeu de mim, né, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Ou seja, se o caráter criminoso não houver nenhuma controvérsia, então o juiz não vai se dar por suspeito. Daí que, a meu ver, a banca ela foi muito maldosa nessa alternativa, ao mesmo tempo que isso serve de alerta para vocês perceberem que para a VUNESP, questão alternativa incompleta é questão errada, né? Alternativa C. O juiz ele não poderá atuar em processo em que ele próprio tenha figurado como advogado de qualquer das partes, aí não se lhe aplicando o impedimento, no entanto, se a atuação como advogado é de parentes ou seus por afinidade. Errado. Errado. Olha só a questão de impedimento. Inciso um. O juiz não. Artigo 252, inciso um. O juiz não poderá exercer jurisdição nos processos em que ele tiver funcionado seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, por afinidade, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça e perito. Mas a questão, ela diz que não vai haver impedimento, não se lhe aplicando o impedimento, se a atuação como advogada de parentes seus por afinidade, o que essa banca poderia te trazer dúvida era: será que o parente por afinidade é causa de impedimento, né? Mas vocês veem que o Código de Processo Penal ele é bem explícito: parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afins, né? Por afinidade. Alternativa D. As causas de impedimento e suspensão decorrentes de parentesco por afinidade não cessarão com a dissolução do casamento, se houver filhos menores. Vai cessar, no entanto, se existir filhos aliás, se inexistir filhos ou se existir, já tenham atingido a idade adulta. Mais uma vez, questão querendo te induzir ao erro. As causas de impedimento e suspensão decorrente do parentesco por afinidade não cessarão com a dissolução do casamento, se houver filhos menores. Olha só, artigo 255. Olha o que é que fala o artigo 255. O impedimento ou suspensão decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que ele tiver dado causa. Ok, até aí tudo bem. Salvo sobrevindo descendentes, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, o enteado de quem for parte no processo. Deixa eu te perguntar, onde é que nesse artigo tem falando sobre filhos menores ou filhos maiores? Não tem. A alternativa ela não diz: o juiz não poderá autuar em processo em que ele, aliás, perdão, a alternativa D, as causas de impedimento e suspensão
decorrente do parentesco por afinidade não cessarão com a dissolução do casamento se houver filhos menores. Em nenhum momento o artigo 255 ele fala se tiver filhos menores. Ele fala que salvo sobrevindo descendentes, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juízo sogro, padrasto, etc. Então, não existe essa questão de filhos menores. Aí ela continua, cessando, no entanto, se não existir filhos, em primeiro lugar não fala filho, fala descendentes. Descendente pode ser netos, filhos, netos, bisnetos, etc. Não fala filhos, não fala somente filhos. Ou se existir, já tenham atingido a idade adulta. O CPP, veja só, vou mostrar aqui para vocês, 255. Aqui fala filhos menores, aqui fala atingida a idade adulta, de jeito nenhum. A banca ela quis te induzir a erro. Então, se você não está preparado, não decora a letra de lei, você vai simplesmente confundir as alternativas, confundir os termos. Por isso que você tem que estar seguro. E para você estar seguro, você tem que ler a letra de lei, observando todos os detalhes para que vocês não caiam em erro ou em pegadinha da banca. Agora a alternativa é que a nossa alternativa correta, ela diz: não poderão figurar no mesmo processo em juízos coletivos juízos que sejam parentes entre si, ainda que afins em linha reta colateral, inclusive até o terceiro grau. Alternativa correta, essa é a alternativa correta. Alternativa E, que é exatamente o artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral. Exatamente o artigo 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins, em linha reta colateral, até o terceiro grau. É exatamente o que nos fala a alternativa E, que é a alternativa correta. Não poderão figurar no mesmo processo em juízos coletivos. Ele apenas deslocou os termos, né? Que o artigo 253 vai dizer assim, ó, nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo. A alternativa, ela simplesmente apenas deslocou os termos, não poderão figurar no mesmo processo em juízo coletivo, juízes que sejam parentes entre si, ainda que afins em linha reta colateral, inclusive até o terceiro grau. Portanto, a alternativa correta. Pessoal, esta próxima questão caiu para técnico, escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça, concurso de 2024. Novamente a questão sobre causas de impedimento e suspeição. Veja só, olha como essa questão da VUNESP ela traz casos concretos para você extrair a resposta da letra de lei. Ela não vai trazer a resposta a questões Ctrl+C, Ctrl+V da letra de lei, não. São questões inteligentes. Você tem que saber. Você tem que decorar a letra de lei, mas você também tem que saber interpretar as questões para extrair da letra de lei a resposta correta. Veja só, Caio é magistrado, juiz. Ele casou-se com a Mévia. A Mévia ela é filha do Técio. E o Técio ele é perito judicial. Posteriormente ao casamento, o Caio, que é juiz, ele verificou que Técio, que é o sogro dele, tinha atuado como perito judicial em processos em que estão sob a sua jurisdição, jurisdição do Caio. Então, veja só como você deve saber interpretar as questões. O Técio, que é o pai da Mévia, o que é que o Técio é de Caio? Ele é sogro. O que é que o Caio é de Técio? Genro, certo? E a Mévia, obviamente, é a esposa do Caio e filha do Técio.
Com base na situação hipotética, assinala a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta. Veja só, Caio, o juiz, por expressa previsão legal, ele é impedido de exercer jurisdição nos processos em que o seu sogro, né, o Técio, funciona como perito judicial. Só que ele fala, inexiste, contudo, impedimento nos feitos em que a atuação já se encerrou. Erro. Caio, por expressa previsão legal, impedido de exercer jurisdição nos processos em que o sogro funciona como perito judicial. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Inexistindo, contudo, impedimento nos feitos em que a atuação já se encerrou. O erro que eu vejo da alternativa é essa. Não. Nos feitos em que a atuação já se encerrou, o Caio também impedido. O Caio também impedido. Aqui fala, não existe, contudo, impedimento nos feitos em que a atuação já se encerrou. Não. Não, de maneira nenhuma. Alternativa B. Caio, por expressa previsão legal, deverá declarar-se por suspeito. Não. Aqui é causa de impedimento. Não é causa de suspeição, não. Então, nessa alternativa, você já sabendo que é uma causa de impedimento, toda vez que aparecer falando que é causa de impedimento, você já coloca um X que a questão está errada. Não é um X que a questão está certa, não. X que a questão está errada. Caio, por expressa previsão legal, deverá se declarar suspeito, não é impedido, para exercer jurisdição nos processos em que o sogro atua como perito judicial. Inexistindo, contudo, impedimento nos feitos em que a atuação já se encerrou. Vocês percebem que a alternativa B é muito semelhante à alternativa A, só que ela só está trocando os termos? Aqui é para você ficar na dúvida. Não, ou é uma coisa ou é outra. Não, calma. Vamos ver as outras alternativas. Por exemplo, alternativa C. Alternativa C, pessoal. Alternativa C vai nos trazer o seguinte. Para mim, uma das alternativas mais maldosas da banca e, ao mesmo tempo, uma questão que exige do candidato um raciocínio extremamente apurado. E, mesmo assim, ainda ia deixar o candidato com bastante dúvida. Veja só. Alternativa C. Ainda que venha se divorciar de Mévia, o Caio não poderá exercer a jurisdição nos processos que Técio funcionou como perito judicial. Pessoal, veja que alternativa maldosa. Essa questão até poderia pensar, faria você pensar que ela estivesse correta, porque o Caio, ele é genro do Técio. Aliás, o Caio é genro do Técio. O Técio é sogro do Caio. Veja só, pessoal, o que é que o artigo 255 nos traz. O impedimento ou a suspensão decorrente de parentesco por afinidade, que é o caso da questão, vai cessar pela dissolução do casamento que ele tiver dado causa, salvo quando sobrevém descendente, filhos, netos, etc. Mas aí a questão não fala, né? Se Mévia ela tinha filho, não fala, não deixou isso claro. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não poderá funcionar o sogro, não poderá funcionar como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro. Lembra que Caio é genro de Técio? Ele não poderia funcionar como juiz. E a questão alternativa, ela nos faz pensar que estaria correta. Porque, ó, ainda que venha a se divorciar de Mévia, o Caio ele não poderia exercer jurisdição nos processos em que Técio funcionou como perito judicial. Por quê? Porque Caio é genro de Técio. E a parte final do artigo 255 ela fala: ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionaram como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado e o genro. Caio é genro de Técio, lembram? O enteado de quem for parte no processo.
Só, pessoal, que a questão, ao mesmo tempo que ela fala que Mévia não tinha filho, essa exceção da parte final, ó, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz, etc., o genro. Só que a questão não fala. E aí, Mévia tinha ou não tinha filho? Não fala. Então, essa exceção é só quando não há descendentes. Não há descendentes. Mas a questão não fala se Mévia tinha ou se não tinha filhos. Por isso que eu acho que é uma questão extremamente maldosa que poderia ser até anulado, que a questão não fala se Mévia tinha ou não tinha, mas a banca deu essa alternativa como errada. E a alternativa correta é a letra D. Caio, por expressa previsão legal, é impedido, né? Lembra que eu falei que é causa de impedimento, por isso que aqui também estaria errado. É a causa de impedimento de exercer jurisdição nos processos em que o sogro funcionou como período judicial. Essa é a alternativa correta. As demais alternativas estariam erradas. A alternativa é Caio, por expressa previsão legal, deverá se declarar suspeito. Não, é causa de impedimento. Não é causa de suspeição. Para exercer jurisdição nos processos em que o sogro atuou como perito judicial. Portanto, a alternativa é a letra D, é uma causa de impedimento, né? Causa de suspeição. A alternativa C, como falei para você, é uma questão que, a meu ver, deveria ser essa alternativa pode tanto ser certa como pode ser errada. A banca não fala se Mévia tinha ou não tinha filhos e, e pode induzir, sem dúvida, o candidato a erro. Mas a banca trouxe a D como alternativa correta. Caio, né, que é o magistrado, ele é impedido de exercer jurisdição nos processos em que o sogro dele, o Técio, atuou como perito judicial, porque de certa forma ele foi parte no processo. E a alternativa E estaria errada porque não é causa de suspeição, seria causa de impedimento. Pessoal, com isso, nós terminamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se eu me alonguei demais, mas eu tento trazer todas as nuances das questões, os detalhes, repetir até mesmo para ficar massificado na cabeça de vocês. Aconselho fortemente que estudem com a letra de lei impressa, façam um estudo ativo, vão marcando o, o material de vocês. Não fique somente me escutando aqui no vídeo, que seria um estudo passivo. Vocês ficam só recebendo o conteúdo, não toma nenhuma atitude ativa. Isso não é bom. Então procure acompanhar comigo a letra de lei, né? Eu estou me dedicando à letra de lei, mas procurem acompanhar os vídeos comigo com a lei impressa, tá bom? E vão fazendo as marcações de vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo está próximo de 1 hora e 30 minutos, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.